Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje tô trazendo minha análise sobre o jogo do Remo e Mirassol, que terminou agora há pouco, né? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo lá no Mangueirão, estádio do Remo. E vamos falar sobre o jogo de hoje, né? Primeiramente, falar do time do Remo, que começou... Hoje eu vou dar uma ênfase maior no time do Remo, né? Como eu falei até no primeiro vídeo, que é um time que eu tava curioso pra ver como é que ia se sair nas primeiras rodadas da Série A. Por isso que eu tô optando por assistir esses jogos do Remo, né? Sim, tô em casa, sem fazer nada, e vou assistir o jogo do Remo pra gravar um vídeo depois pra postar aqui. Então, o time do Remo que hoje começou com Marcelo Rangel no gol. No lateral direito, Léo Andrade. No zaga, Leonel Pico, que foi a estreia dele. Junto com o Marlon, que é aí Ceará. Lateral direito, João Lucas. Volantes, Zé Ricardo e Patrick de Paula. Aí, Vitor Bueno como meio armador. Nas pontas, Aleph Manga e o Diego Hernandes, e na frente o João Pedro, que foi o ator de um dos gols de hoje, né? Tá, começando o jogo, a gente pode dizer que a torcida do Remo primeiramente faz um show à parte lá no Mangueirão hoje, né? Uma torcida muito grande, faz uma festa com bandeirão, e é um atributo, né, que o Remo tem, que pode ajudar, assim, a ele se manter esse ano na Série A, que vai ser muito difícil, mas é o principal atributo que eles têm, a torcida, né? Porque o elenco é muito limitado, não dá pra esconder isso. E falando do primeiro tempo do Remo, foi um time que começou muito bem mesmo, com uma marcação alta, marcação pressão. Mirassol praticamente não consegue armar jogadas, não consegue começar jogadas, e sim só ficar tocando entre os dois laterais e o zagueiro, né, no parte de defesa do campo. Eles só ficavam tocando, tentava alguma bola mais na frente com o Yuri Lara, com os outros meias, mas não dava, né, porque o Remo tava uma marcação pressão muito bem, né, muito boa. O Aleph Manga correndo muito, Diego Hernandes também, João Pedro. Então, fizeram uma excelente marcação-pressão no primeiro tempo, no primeiro tempo todo em geral, né? Como um todo em geral. Falar também aqui, defesa sólida, né? Quando o Mirassol também, vez ou outras, por um acaso, chegava no primeiro tempo, o Remo conseguia tirar a bola muito bem, com o zagueiro Marlon e principalmente o Leonel Pico, que jogou muito bem hoje, né? O ponta João Lucas também fez uma boa partida. O Marcelo Rangel, que precisou salvar ali o time, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro ele fez uma defesa ou outra boa, mas se não fosse ele, o Remo sem dúvida nenhuma teria perdido o jogo de hoje, né? Que foi empate. Enfim, torcida muito boa, o primeiro tempo inteiro cantando. E chega o segundo tempo, né? Que aí começa um jogo meio pra lá e cá, né? Lá e cá. Obviamente com essa marcação-pressão diminuindo um pouco, porque o jogador não aguenta, tá o jogo todo marcando ali muito na defesa do outro time, tendo que voltar depois. Então acaba que deu uma esfriada no jogo, um atacava, depois o outro e tal, ficava naquele jogo bate e volta, né? E acho que com uns 20 e poucos minutos, acho que foi uns 20 minutos do segundo tempo, que o técnico coloca o Patrick, ex-Inter, Atlético Paranaense, né, do time do Remo, o Iago Pikachu e o Zé Wellison, ex-Fortaleza, do time. E eu acho que, na minha opinião, essas mexidas foram cruciais pro resultado de hoje. Porque o Remo que tava ganhando de 2-0, depois dessas mexidas, praticamente perde muita velocidade no ataque, por tirar o Aleph Manga, que tava levando o time nas costas ali na área do ataque, jogando muito bem. Inclusive foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo, sem sombra de dúvidas. Só não foi o da partida porque teve que sair, né, nos 20 minutos do segundo tempo. E a partir do momento que entra Pikachu, é como se tivesse morrido aquela área do campo, né? Eu acho que tá um jogador limitadíssimo para jogar na Série A, é um cara que não tá ajudando, que não corre o que ele devia correr, né? Enfim, até a idade também tá chegando. Então, tipo assim, tanto no jogo de hoje como no jogo contra o Vitória, foram as mesmas coisas, né? Tanto o Pikachu, como eu também falo um pouco do Patrick. O Patrick, que é aquele cara mais técnico, que não corre muito, mas que pega a bola ali, faz um drible de corpo, já lança pro ponta ou lança pro centroavante. Consegue fazer isso vez ou outra, sendo que eu acho que é um jogador que não tem físico bom pra Série A, por exemplo, sabe? Eu acho que teriam outras contratações que poderiam ser melhores pra entrar no meio campo do Remo, né, durante o segundo tempo, por exemplo. Que Patrick realmente é bem limitado. E o Zé Wellison, que foi um dos que entrou também nos 20 minutos, fez o papel dele ali, assim. Eu acho que sim, pode ser um jogador que seja bom pra Série A, não sei se pra ser titular, mas pra ser um reserva, é um bom reserva pra um time que vai ali brigar pra não cair. Ele que cumpriu muito bem sua função na defesa, sempre que o outro time chega, ele consegue fazer bons desarmes, boas interceptações, enfim.
e já roubando a bola, já lançar para um ponto, para outro e já começar uma jogada de ataque, né? Ele também sabe bater falta muito bem, chute muito bom de longe e fez uma boa partida hoje, né? Desde que entrou, jogou bem. Tá, agora antes de continuar o jogo, vamos falar sobre o Vitor Bueno, que foi titular hoje. Ele que não jogou o jogo passado contra o Vitória, começou hoje no meio armador, boa partida. Quando o Mirassol tava no ataque, ele era o jogador do Remo que ficava mais na frente, por isso que às vezes recebia uma bola de um lançamento, tinha que segurar ali para os pontos subirem, para ele conseguir formar uma jogada de ataque. Mas ele jogou bem, né? Eu acho uma excelente contratação também do Remo ter contratado ele. Muito bom jogador para Série A. Sim, para obviamente um time que vai brigar para não cair, é sim um excelente jogador. O Remo acertou na contratação dele, na minha opinião. E Diego Hernandes também, né? Que a gente até tinha falado dele no começo. Fez ali a parte dele, né? Correu, também voltou quando precisou e tal. Fez algumas jogadas ali de ataque, né? E fechando aqui a área do ataque, falar do João Pedro, que fez o gol de hoje, né? Não esqueci de chutar a primeira bola, mas chutaram, o Valdo fez uma defesaça. Aí depois quando veio o cruzamento de volta, veio um chute, na verdade, pro gol, né? Ele que desviou no João Pedro e entrou. Foi o primeiro gol do Remo, né? O primeiro gol do Remo foi dele. Enfim, sim, foi muito bom na marcação-pressão, né? Fez sua função direitinho. Agora no segundo tempo, sim, o time para como um todo, né? No ataque ali dá uma parada legal. Depois que o Aleph Manga sai, meio que o pulmão ali do time morre, né? Não tem mais alguém aí pra tá correndo, que não canse muito rápido, né? Enfim, falar mais uma vez excelente atuação do Marcelo Rangel, né? Que se não fosse ele, o Remo, sem sombra de dúvida, seria sofrido a virada. Ele fez pelo menos ali 2 defesas milagrosas mesmo. Excelentes defesas. Foi crucial pro empate de hoje, né? Que poderia até ter sido uma derrota pro Remo, né? E depois desses 2 jogos do Remo que a gente pode falar, que é um time que, no primeiro jogo, na minha opinião, interrompendo aqui um pouco, eu acho que o time tava com a pressão a mais ali, né? Tava mais nervoso, porque esse é o primeiro jogo da Série A. Então eu acho que o time não demonstrou muito o que ele poderia ter demonstrado, tá? Isso pode ter contado, esse nervosismo pro seu primeiro jogo da Série A. E também por ser um jogo fora de casa, né? O primeiro jogo já ser fora de casa, longe de casa e tal. Os jogadores podem ter ficado meio assim, né? Enfim. E o segundo jogo que já foi em casa, segundo jogo já da Série A, segunda rodada. O time tava mais ali solto, mais entrosado. Tinha chegado, acho que era 5 ou 6 novos reforços para jogar essa segunda rodada, né? E eu acho que o time tava talvez mais preparado, mais confiante. E conseguiu jogar muito bem no primeiro tempo, né? Que foi uma coisa que a gente não viu no jogo contra o Vitória. Tanto é que eu falei aqui no vídeo que eu não tinha jogado nada. Tava com o elenco limitadíssimo e não chutava no gol, não causava perigo ao adversário. Mas no primeiro tempo de hoje foi, sim, diferente do que a gente viu naquele outro jogo, tá? O Remo jogou muito bem no primeiro tempo, muito bem mesmo. Era direto atacando e defendendo muito bem também. Enfim, mas aí que tá, no segundo tempo, é como se o time tivesse morrido ali nos 25, 30 minutos do segundo tempo, o time morreu. E dos 30, se no segundo tempo foi muito mais ou menos lá e cá, quando deu 30 minutos do segundo tempo, o Remo morre. Não tem mais Remo no time e o Mirassol começa a ir pro ataque. Tanto é que depois dos 30, né? Dos 30 minutos, o Mirassol faz o primeiro gol e o segundo vai sair lá pelos 43 do segundo tempo. Então na reta final ali da partida, né? Quando realmente o Remo perde suas forças e o Mirassol tem como jogar, né? Gols que foram do Igor Formiga, o William Formiga, e do Fogaça, né? Que é o Nathan Fogaça, que é o atacante que foi Novo Horizontino, jogou a Série B ano passado e veio pro Mirassol esse ano, né? O Mirassol que vem de uma vitória contra o Vasco, empata agora contra o Remo, né? Fora. Empate com sabor de vitória, sem sombra de dúvidas para eles, né? Que, poxa, estavam perdendo de 2-0 pela partida inteira. E no finalzinho arrancam 2 gols ali, que foram cruciais para esse ponto, né? Do Mirassol. Que com certeza vai ajudar muito eles, por ter sido fora de casa, né? Embora tenha sido contra um time que subiu da Série B, mas é um time ali que tem torcida, tem né, um bom público, todos os jogos. Pelo menos na Série B foi assim. E agora na Série A, isso só tende a dobrar, né? E aumentar cada vez mais. Então foi um empate com sabor de vitória pro Mirassol. E pro Remo foi um empate com sabor de derrota, sem sombra de dúvidas, né? Que tava com o jogo na mão, mas acabou ali cansando com as substituições que foram feitas, né? Ali pelo segundo tempo e sofrendo um empate perto do final da partida, né?
Enfim, é mais ou menos isso que eu vim trazer aqui. Tô tentando fazer uns vídeos mais curtos agora, só trazendo uma análise mais rápida também. E espero que vocês tenham gostado, né? Deixa um like aí, se inscreve no canal, também manda aí pro pessoal pra compartilhar o canal e tal. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!